Boa noite a todos os presentes. Nós vamos iniciar mais uma audiência pública aqui nessa casa, com o tema: uma nova proposta habitacional a partir do consórcio social. Eu queria convidar para compor a mesa o senhor José Maria Barreto, gestor da AFTB da Grande Vitória. Convidar também a senhora Lucimara Galhardi, diretora executiva da AFTB. Convidar o pastor Tiago Roque. Também a senhora Márcia Ramalho, gestora regional Cabo Frio da AFTB. E por fim, o senhor Carlos Rottermond, presidente da AFTB, Associação Frutos da Terra Brasil. O senhor José Maria Barreto vai fazer uma apresentação inicial e depois nós damos continuidade à nossa audiência. Queria também registrar, antes da fala de José Maria, a presença de alguns líderes de alguns bairros. Jorge Taurino, presidente da Associação de Moradores de Bom Jesus. E aí, no decorrer do evento, a gente vai registrando. Vocês podiam pegar aí as assessorias, os nomes, que a gente vai registrando os nomes das pessoas que estão participando. Senhor José Barreto. Senhores e senhoras, boa noite. Temos a grata satisfação de estar neste plenário, nesta noite, para trazer boas novas, boas notícias para o povo capixaba. Inicialmente, eu entendo que devemos deixar um pouquinho o material e apegar um pouquinho mais no espiritual. Eu gostaria de que, de pé, nós fizéssemos uma oração ao nosso Deus, que permitiu que todos nós aqui estivéssemos para um ato tão importante e, com certeza, estará fazendo a diferença em milhares de famílias brasileiras. Eu gostaria aqui de solicitar ao pastor Tiago, está aqui na mesa, que fizesse essa oração ao nosso Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Nesta oportunidade, Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos trouxe aqui. Senhor, quantos neste momento não têm condição de chegar aqui, gostariam de estar aqui presentes, mas foram impedidos pelo seu trabalho, enfim, por diversas situações. Nós queremos te agradecer porque o Senhor nos deu essa oportunidade e porque nós estamos trabalhando com a sua ajuda para que mais e mais brasileiros possam ter a sua casa própria dignamente. Nós te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de agradecer neste momento a todos vocês que aqui estão atendendo ao convite para esse evento tão significativo e relevante na vida de todos aqueles que já fazem parte da família AFTB. Vocês estão sendo convidados e eu quero parabenizá-los por estar aqui. Nós vamos apresentar uma proposta que é singular na vida dos brasileiros, e eu tenho certeza que vocês, quando saírem daqui, vão ficar muito, muito entusiasmados com o que vocês vão ouvir, vão assistir aqui. Eu quero, neste momento, que vocês me ajudem a receber, neste momento,
o presidente da Associação Frutos da Terra Brasil, a FTB, senhor Carlos Ruthermund. Uma salva de palmas. Com ele está a nossa diretora, Lucimara. Já foi apresentada, aqui está. E tantos outros que já fazem parte, tá, como associado dessa organização que tem mudado a vida de brasileiros nos 4 cantos do nosso país. Eu gostaria agora de passar a palavra à senhora Márcia Ramalho, gestora de Cabo Frio, tá? Das regionais de Cabo Frio e de Campos. Ela tem trabalhado incansavelmente para melhorar a vida de brasileiros, tá? De pessoas que têm tido a intenção de desenvolver um trabalho para que a sua casa própria venha sendo assim um trabalho mais suave, mais leve. A Márcia já é a segunda vez que vem nesse estado colaborar aqui com os capixabas, no sentido de conseguirem a sua casa própria sem juro. E eu peço que vocês me ajudem a receber a Márcia. Uma salva de palmas. Com a palavra, a Márcia. Boa noite. Tá ligado? Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar de volta aqui nesse local, nessa cidade, e onde eu e meu esposo gostamos muito de visitá-los aqui em novembro. Eu vejo aqui alguns rostos, né, que nós conhecemos, e fiquei muito contente de vocês estarem participando novamente. Da primeira vez que estive aqui, eu saí daqui muito contente, feliz de ver a união de vocês, né, o interesse em conhecer mais a nossa organização e estar desenvolvendo esse trabalho. Como o Barreto disse, é um projeto para nós obtermos nossa casa própria. Então, antes de começar essa apresentação, que será breve, eu queria falar para vocês um pouquinho da minha história. Eu estava hoje com o Barreto e a sua esposa, estava falando que se não fosse pela organização, pela nossa AFTB, eu não teria uma casa própria. Porque o que o meu esposo ele trabalha, né, o que ele ganha, não dá para você ir ao banco e pegar um financiamento. É muito pouco. E o que a gente conseguiria não ia comprar um imóvel. Eu moro em Cabo Frio e lá os imóveis são muito caros, né? Vocês devem saber disso. Lá é tudo muito valorizado, o metro quadrado é muito caro. Então, por esta organização que eu conheci em 2008, eu descobri, né, que isso era possível. Então, eu não esperei muito tempo e logo nos associamos e começamos a desenvolver o trabalho. O déficit habitacional hoje está em mais de 6 milhões, faltam 6 milhões de moradias. Porque hoje os jovens, né, eles vão morar sozinhos mais cedo, vão estudar fora, querem ter a vida independente, então ou precisam de mais casas. E isso vai aumentando. Famílias que pagam aluguel são mais de 9 milhões. Famílias vivendo em área de risco, quase 2 milhões. Famílias, uma família você pode botar 4 a 5 pessoas. Pela pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, daqui a 23 anos serão 37 milhões. A necessidade de novas casas, 37 milhões. E por que isso acontece? Porque nosso povo tem dificuldade de acesso ao crédito imobiliário. Não é isso? Quantos aqui já foram buscar crédito imobiliário no banco? E chegou lá e encontraram o quê? As dificuldades. Primeiro, você tem que comprovar uma renda. Ontem eu estava conversando com um corretor lá em Campos, por uma carta de 100 mil, ele falou que precisa de uma comprovação lá de R$ 4.700, para você ter acesso a crédito de R$ 100 mil. Eu pensei até que fosse menos, mas ele falou que era 4.700.
Ele é corretor e trabalha direto com isso. Segundo, você não pode ter o seu nome lá nos órgãos de proteção ao crédito. Né? E hoje, infelizmente, nós sabemos que, por qualquer motivo, o seu nome está lá. Às vezes, você esqueceu de pagar uma prestação, ou não pagou um celular, seu nome vai para lá, vai SPC e Serasa. Isso tudo vai impedir você de ter acesso ao crédito. Juros altos. Os juros são muito alto. Eu estava conversando com uma amiga, essa semana passada, que comprou um imóvel para a filha dela que vai casar em novembro. Eles compraram e estão pagando o imóvel. Ela falou, eu vou pagar para ela por 3 anos, porque ela vai casar agora, ela não pode pagar o financiamento. Ela pegou R$170 mil. E conversa vai, conversa vem. Eu falei da minha filha, que ela tem uma carta de crédito de 100 mil, e que ela ia pagar R$400 quando estivesse morando no imóvel. E ela falou assim, não, me interrompeu, peraí, está errado. Assim, o que está errado? Como que ela vai pagar R$400 num imóvel de 100 mil? Se ela vai pagar, nem é isso, é R$378 para o imóvel de 100 mil a prestação em 30 anos. Ela falou assim, não é possível isso, eu peguei 170 mil, dei 10% de entrada, dei 17 mil ao banco, financei 153, e estou pagando R$1.700. Assim, em quanto tempo? Em 26 anos. Quer dizer, a diferença de 4 anos. Eu peguei minha calculadora, fiz para ela a conta, olha, você vai pagar isso aqui, se fosse na FTB, 800 e pouco. Sabe por quê? Porque não tem juros. Mas na época em que nós começamos a desenvolver o trabalho em Cabo Frio, ela não acreditou no nosso trabalho. Ela não acreditou. Então, eu nunca quis também, nunca fui atrás da casa dela, bater na porta e falar, ela não quer? Tudo bem, né? Deixa. Ela não está acreditando no nosso trabalho. É nossa amiga, mas não está acreditando. Tudo bem, nós acreditamos e vamos fazer o trabalho. E hoje ela está pagando um empréstimo altíssimo por uma casa de 153 mil. Então, os juros, ele é muito alto e assusta as pessoas. Mas quem precisa e pode, vai lá e faz o seu financiamento. E muitas vezes perde os seus imóveis porque não aguentam pagar uma prestação tão alta. Outra coisa, dificuldade de acesso ao crédito da entrada. Ela deu R$17 mil. E quem não tem 17 mil para dar? Quem não tem nada para dar de entrada? Né? Então, esse também é um impedimento. Pode ir. Muitos também precisam de fiadores para você comprar seu imóvel. Então, aqui está a solução. Por que nós apresentamos aquelas dificuldades antes? Aquilo te impede de ter acesso ao crédito, mas nós temos a solução. Nós temos aqui uma alternativa para você. Não existe só o banco onde você vai buscar o seu financiamento para crédito. A nossa organização está lá, Associação Frutos da Terra Brasil. Ela traz para você uma solução, que foi feita uma pesquisa entre comunidades, empresários, representantes do governo e os fundadores da FTB, que está presente o nosso presidente. Você pode ver que a foto ali, né? Está mais novo, né? Um pouquinho. É o nosso presidente, que idealizou esse projeto baseado em experiências passadas, experiência de trabalho como incorporador. Criou-se, então, um modelo da FTB baseado em outros modelos sociais que existem no nosso país, em outros países. E nós, então, apresentamos para você essa oportunidade. E dentro da nossa Constituição, diz no artigo 6º que nós temos direito à moradia. Outros direitos, mas a moradia. Mas a quem nós podemos recorrer e cobrar esse direito? Então, a FTB trabalha dentro da Constituição brasileira, no seu artigo 6º. Qual o objetivo da FTB? Promover o desenvolvimento social através da união do cidadão, das empresas e do governo. Então, nós somos uma associação, precisamos de associados, não somos uma empresa, não somos um banco, nós somos um corpo de pessoas que juntos formamos uma associação. E uma associação ela é feita de pessoas que trabalham de mãos unidas, em prol de um objetivo, que aqui é diminuir o déficit habitacional no nosso país. Então, as pessoas hoje recebem crédito habitacional. Vocês podem verificar, muitos aqui já sabem como que funciona a FTB. De onde vem esse recurso? Do próprio associado. Essa mobilização social contempla pessoas que pagam aluguel há muitos anos, que não têm um teto. Né? Então, elas são contempladas, assim como todos os associados também serão, pela mobilização social. A busca de métodos alternativos. Estamos aqui. Nós buscamos recursos do segundo setor de empresas, primeiro setor do governo e o terceiro setor que está inserida a OCIP, que a nossa associação é uma OCIP. Nós somos uma organização da sociedade civil de interesse público, reconhecido oficialmente pelo governo, fiscalizado pelo Ministério da Justiça. Pode ir.
a FTB existe alguns projetos sociais que nós vamos falar hoje sobre o SAC, que é o Sistema Alternativo. Já estamos falando, né? Não vamos falar. Já estamos falando que aqui você tem uma alternativa de crédito. Pode passar. E como participar? Primeiramente, você precisa se associar à FTB, se tornar um associado. Né? Então, você vai fazer, né, nós estamos fazendo uma associação por troca de cadastros. Manter as suas contribuições em dia e desfrutar dos programas da FTB. Sistema Alternativo de Crédito, guarda esse nome, SAC, Sistema Alternativo, e não Serviço de Atendimento ao Cliente, como a gente costuma ver, né? Nas embalagens de produtos, nós temos um SAC. Aqui é diferente, aqui é um sistema alternativo, onde você tem uma outra opção de crédito. E quais são as soluções que a FTB lhe apresenta? Como eu já falei algumas coisas, né? Sem juros, nós não vamos cobrar juros, é sem juros mesmo. Tá? Você pode pegar sua calculadora e ver que é sem juros. Não vamos fazer consulta do seu nome no SPC Serasa, porque não precisamos disso. Você não precisa comprovar renda para ninguém, nem agora e nem depois que for contemplado. Não precisa trazer seu comprovante de renda. Você não tem que dar entrada, porque nós sabemos que o povo não consegue guardar dinheiro. Vamos guardar dinheiro no bolso, no banco, para dar entrada numa casa? É difícil. O que nós recebemos, nós consumimos com a nossa família. E você tem até 30 anos para pagar e não precisa de fiador. Pode ser em menos, pode pagar em 20, 15 anos, mas em até 30. Isso facilita, porque a prestação fica pequenininha. E quais são as minhas garantias? Então, nós vamos passar aqui nesses slides alguns documentos da Constituição. Tem o nosso Estatuto Social, você pode ir passando. O CNPJ, que você pode pesquisar lá no site lá do Ministério da Justiça. A publicação no Diário Oficial, a nossa certidão de OCIP, tá? Então, está aqui, ó. Aqui diz esses dados importantes. Hoje, no Brasil, são mais de 350 mil ONGs. Apenas 1,4 detém esse título de OCIP. Tá? Então, uma OCIP, ela tem, né, o seu peso, tá? Dentro do nosso governo. Documentos aqui, a certidão negativa. E aqui o SAC, pontos fortes do SAC. O SAC, como eu falei, é uma alternativa. A sua contemplação, você vai fazer sua adesão, pagar uma contribuição, que é de 1/1000 do valor do seu crédito, tá? E você vai aguardar chegar o seu dia, o dia da sua contemplação. E você só vai pagar pelo imóvel após a assinatura da escritura. Até lá você não vai pagar financiamento nenhum, prestação nenhuma. Só 30 dias depois você começa a pagar o seu financiamento sem juros. Tá? Pode passar. Esses dados aqui já estão ultrapassados, porque hoje a FTB já contemplou mais de 25 milhões. Tá? Hoje nós temos mais de 25 milhões de cartas de créditos entregues. Então, como é calculado o tempo de contemplação? A FTB ela vai te ceder um crédito de 35 mil até 500 mil reais. Você que vai avaliar o valor que você pode, né, pagar de contribuição e depois a prestação do seu imóvel. Pode passar. Nós temos aqui um comparativo de 100 mil reais. 100 mil é a média, então é mais redondinho. Eu vou mostrar para vocês como funciona. Se você for ao banco fazer uma pesquisa de 100 mil reais, como eu falei, que o corretor me disse que você precisa comprovar uma renda de 4.700 reais, então, vamos lá. Você foi ao banco, levou seu comprovante que você recebe lá, o seu contra-cheque de 4.700 reais. Ele vai te apresentar o seguinte, olha, você vai pagar 12% de juros. No final do seu financiamento dos 30 anos, você pagou 4 casas, 430%, porque o objetivo do banco é econômico. O banco, ele vive de dinheiro, né? De lucro. Né? É o trabalho dele. Então, o objetivo dele é econômico. Mas, aqui no SAC da FTB... o mesmo 100 mil reais, você vai pagar com o seguro R$ 423 reais. Então, olha que diferença, porque os juros é zero. O objetivo da FTB é social e você vai pagar somente a sua casa. Tá? Então, a parcela do financiamento, R$ 277 reais. A sua contribuição de 1/1000 vai continuar. Então, o seu financiamento com o seguro, R$ 423 reais. Pode passar. Então, quem pode se cadastrar, quem pode ser associado... Nosso público-alvo, cidadãos brasileiros e economicamente ativos, aqueles que podem, né, não é comprovar renda para nós, mas que podem honrar com o seu compromisso de pagar a sua contribuição associativa. Como participar? Ser associado, optar em participar do programa SAC e manter a contribuição em dia.
Então, é muito simples participar da nossa organização. Basta você acreditar nesse projeto que veio para mudar a nossa realidade. Né? Que nós vamos mudar esse quadro em 20 anos. Esse é o nosso objetivo, mas nós não estamos sozinhos. A associação precisa de cada um de vocês. Aqui vocês têm uma alternativa de você... a FTB ela te dá uma chance de você antecipar seu crédito, né? Pelo tempo que você vai contribuir, trazendo outros associados. Porque eu não consigo deixar de falar sobre a FTB para outras pessoas. Eu estava dando uma palestra em outras cidades mês passado e um associado disse que era desumano ele não falar para as pessoas sobre a FTB. Ele falou assim, olha, isso é um crime. Porque se eu conheço um projeto que dá acesso a crédito para as famílias que não têm moradia própria, que não têm acesso, que pagam aluguel e vão pagar a vida toda, é desumano eu me calar. Então, nós falamos, divulgamos e falamos mesmo. Né? Nós vivemos, eu hoje vivo para isso, para estar trabalhando em prol disso, porque eu consegui a minha casa própria. Eu quero que outras pessoas também tenham essa oportunidade. E se eu estou divulgando, a FTB reconhece o meu trabalho e me dá pontos para que eu antecipe o meu crédito, como foi o meu caso. Eu não esperei, não sentei na cadeira e cruzei os braços. Eu fui atrás, porque eu queria muito. É um sonho ter sua casa. Eu recebi por mérito. Eu tive esse reconhecimento da organização. Né, e me entregaram um crédito antecipado, porque eu divulguei. Porque foi bom para mim e foi bom para o meu próximo, que conheceu a FTB, fez a sua associação, contribui e está recebendo crédito também. Na nossa região já são mais de 10 associados contemplados, né, que estão com o seu crédito, comprando seus imóveis e pagando sem juros, deixando de pagar um aluguel mais caro e pagando menos uma prestação no que é dela. Então, isso é uma coisa que nós não podemos... Eu não consigo me calar. Então, nós temos alguns outros reconhecimentos. Nós temos 7.000 pontos, quando completamos 12 meses de contribuição. Para que os pontos? Para a carta de crédito ser antecipada. Tá? Como eu disse, fazer o bem é um excelente negócio. Eu não posso me calar diante disso. É um compromisso meu com Deus, que me deu essa oportunidade de ter a minha casa. Então, eu falo e vou continuar falando para as famílias que eu conheço que pagam aluguel. Quantos aqui conhecem pessoas que pagam aluguel? Eu conheço. Não é? E pagam aluguel há muito tempo, não é? Porque não tem crédito. E vão ficar pagando aluguel. E o que elas vão deixar de herança para os filhos? Aluguel também. Então, e vocês agora que conhecem isso, vocês têm uma responsabilidade. Se você não quer, eu não quero para mim, pense no seu vizinho, né, nos seus familiares que estão vivendo nessa situação e fale com eles para procurar algum associado dessa cidade e se informar melhor como participar dessa associação que vai lhe dar um crédito para você pagar sem juros. Vocês já viram isso em algum lugar? Alguém lhe dar algum crédito e você pagar sem juros em até 30 anos? Não existe. Não existe. Porque a nossa associação é a primeira OCIP que trabalha com a habitação, voltada para a habitação nesse país, para mudar esse quadro. Então, eu acreditei, eu não esperei que ninguém acreditasse por mim. Eu não posso acreditar por você. Eu acreditei por mim. E eu fiz o meu trabalho, e eu recebi o meu crédito. Então, fica aqui o meu convite para que você conheça essa organização. O site é muito simples, vocês podem depois tomar nota, a gente tem um panfleto ali. Façam a sua pesquisa, analisem e se associem, com segurança. Né? E nós não estamos aqui induzindo ninguém a fazer uma associação, um cadastro, para depois abandonar. Não queremos isso, queremos mudar essa história. E eu sei que aqui em Vitória, vocês são pessoas muito receptivas. Eu já percebi isso. São pessoas amáveis. Podem buscar informações com qualquer associado. Eu queria pedir aos associados que levantassem as mãos. Olha quantos associados nós temos aqui. Né? Vocês podem buscar essas pessoas e falar, eu quero saber como funciona isso melhor. Hoje foi falado muito rapidamente. Existem outros programas aqui, outros slides também. Aqui tem uma foto de algumas pessoas contempladas. São mais de 250 ou 250, certinho, presidente? Passa de 250 contemplados. Né? Nós não estamos brincando. Isso é muito sério.
né? Nós não podemos mexer com o sonho das pessoas e depois dar um tchauzinho e acabou. Não. Nós estamos sobrevivendo às lutas, né? Às barreiras, porque nós enfrentamos muitos nãos na nossa vida. As pessoas não acreditam, mas aquele que acredita e persevera vai conseguir a vitória. Tenho certeza disso. E vocês associados aqui também, sabe por quê? Porque vocês estão aqui. Todos serão contemplados. Tá? Então, eu passo a palavra agora ao Barreto, para dar continuidade ao nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção de vocês. Queria agradecer a Márcia. Queria fazer uma reflexão que eu considero importante. Nosso país, infelizmente, ainda é um país que não fez justiça social em diversas áreas. E a área da habitação é uma delas. Isso dentro de um contexto histórico, onde se falou muito em fazer reforma agrária por muito tempo. E qual é a ligação da reforma agrária com a falta de habitação hoje? Se a reforma agrária tivesse sido feita na época ainda que se precisava de terrenos, né, hoje nós não seríamos um país de pessoas que moram de aluguel. Infelizmente, a gente hoje é um país que mora de aluguel. Nós não temos, infelizmente, propriedade no nosso país. É um dos poucos países no mundo em que é muito difícil ter habitação. E as políticas habitacionais hoje existentes ainda no nosso país, elas são muito deficitárias. E eu vejo com bons olhos iniciativas que venham romper essa questão de juros. Porque pode parecer pouco em relação a outros aspectos, mas 12%, 8,14%, para você ter um imóvel, eu pago um financiamento. E eu sei o quanto é duro saber que você paga durante 2 anos e não vê descer quase nada. Isso não é um país que faz justiça social. Um país que não dá habitação. Eu fiz uma conversa muito rápida com o Barreto e não tinha ainda a profundidade do projeto, da ideia, e realmente fico feliz que existam essas novas modalidades e quero acreditar que sirva realmente para que a gente possa encontrar um modelo para que a gente saia do aluguel e das condições precárias também. Vitória hoje, a cidade de Vitória, que todo mundo considera uma cidade de pessoas que têm a classe média, né? Tem 6 mil unidades habitacionais em déficit, de 6 a 8 mil. É um déficit habitacional de Vitória só. Em déficit. Ainda temos as edificações que não são adequadas, que são muitas também. Submoradias. Obrigado, pastor. Então, quer dizer, nós precisamos realmente enfrentar esse problema com outros olhos e com outras alternativas. Queria agradecer a presença. O Barreto me falou que a gente vai suspender por 5 a 10 minutos para voltar com as perguntas, pelo que eu entendi. É isso mesmo? Então, a gente vai suspender por 5 minutos para vocês tomarem água, um café, e volta para as perguntas numa mesa redonda para finalizar a nossa sessão de hoje. Obrigado a todos. Os senhores que foram inscritos para a mesa redonda, nós temos uma relação ali, então logo após o café, nós ficaremos aqui para a mesa redonda com o presidente Carlos Rotermont. E aqueles que têm suas dúvidas, têm aquelas suas propostas, então, por gentileza, logo após o cafezinho, retornar aqui para a gente dar o prosseguimento. E eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer à Câmara dos Vereadores e, particularmente, ao vereador Fabrício Gandini, que foi a pessoa que demonstrou, né, todo o entusiasmo, todo o interesse de estar recebendo
a Associação Frutos da Terra para essa apresentação, para que os capixabas pudessem saber que existe algo parecido com isso. Não é? É bom que se diga que é a primeira e única organização no Brasil que faz um financiamento voltado para aquelas classes que não têm acesso aos empréstimos, aos bancos. É a única associação no Brasil, a única organização que consegue financiar imóveis sem juro. Então, nós estamos de parabéns, e estamos de parabéns porque o presidente Carlos Waltermundo poderia estar em qualquer outro estado nesta noite, porque ele é solicitado no Brasil inteiro, e ele veio atender o convite dos capixabas. Eu quero fazer aqui esse registro e dizer que os capixabas estão de parabéns por isso. Nós estamos aqui e devemos aproveitar. E aqueles que acabaram de assistir a palestra da Márcia e tiverem interesse de se associar a essa empresa, ao sair, queiram deixar seus telefones e manter contato conosco para que possamos viabilizar a sua inscrição nesse projeto. Muito obrigado. Nós vamos voltar à audiência. O senhor Carlos Waltermundo vai responder as perguntas, e eu pediria às pessoas que fizessem as perguntas. Nós temos 2 microfones laterais que podem ser feitos as perguntas nesses microfones laterais. Então já estão abertos. Você pode só se dirigir ao microfone e fazer a pergunta, ok? Professora, se puder começar. Boa noite. Eu tenho curiosidade para saber como que funciona a questão do sorteio da carta, né? O processo, como se dá o processo de sorteio. Qualquer pessoa participa. Quantas cartas de crédito são liberadas nesse sorteio? Né? A questão de lance, né? Se a gente quiser dar um lance para participar, ou tem que dar um lance para participar do sorteio, esse processo da carta de crédito, de como eu posso ter essa carta de crédito, isso aí eu acho que é uma questão que acho que todo mundo tem interesse em saber, conhecer os detalhes. Perfeito. Bom, boa noite. É uma satisfação estar hoje aqui com vocês. E interessante a pergunta. Eu digo assim que existe uma gestão participativa dentro da AFTB. E os associados vinham muito tempo solicitando que fosse feito um sorteio. O modelo original do SAC, ele não considera o sorteio. E hoje nós temos apenas uma contemplação por mês por sorteio. E surgiu justamente dessa gestão participativa, da solicitação dos associados. O sorteio ele é feito para os associados inscritos nesse programa, inscritos no programa SAC, e que sejam pré-qualificados. Essa pré-qualificação, basicamente, são os primeiros 6 meses de participação dentro da organização, onde o associado desenvolve um histórico, onde ele comprova uma capacidade de pagamento da contribuição associativa e uma capacidade de programação financeira. Então, essa sequência de 6 parcelas da contribuição associativa em dia, ela mostra essa capacidade financeira e essa capacidade de programação. Essa é a pré-qualificação. Os associados inscritos no SAC que tenham essa pré-qualificação, eles participam do sorteio mensal. Não sei se atendi a sua dúvida. Realmente é bem simples o processo de participação dos sorteios. Então, não tem muito assim o que apresentar além disso. Tá? Eu gostaria de colocar para vocês também é muito comum nós recebermos dúvidas a respeito do SAC, porque por ser um programa novo.
ser baseado em regras assim que não são ainda utilizadas. Então, esse programa ele vem de algumas experiências, de alguns modelos que existem em outros países, que nós utilizamos como referência. Nos últimos anos, também já existem modelos que são desenvolvidos no Brasil, que também utilizam referências parecidas com o SAC. E aqui eu gostaria de colocar para vocês os fundos rotativos solidários. Os fundos rotativos solidários, eles utilizam muitas das bases que são utilizadas no SAC, onde recursos são captados e, a partir do momento que esse recurso é captado, ele é emprestado e ele retorna, ele começa a ter aquele movimento rotativo. E isso faz com que, conforme o tempo vai passando, cada vez mais esse fundo tem mais força de atuação. Ok? Pode se dirigir ao microfone, quem quiser, e fazendo a pergunta. Eu gostaria de saber o seguinte: qual o prazo mínimo que eu posso ser contemplada? Qual o prazo mínimo de contribuição que já me dá direito à carta crédito? Só pedir para fazer a apresentação antes, falar o nome, só para a gente... Eu sou Bianca, eu sou convidada do pastor Tiago, eu estou com meu esposo aqui. Eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação a isso. Perfeito, Bianca. Então, assim, uma das bases que é utilizado dentro da FTB é justamente esse histórico que o associado desenvolve. E esse histórico que substitui a comprovação de renda. Por quê? No Brasil, 54% das pessoas que trabalham não conseguem comprovar a renda que têm. Quando se utiliza exatamente a necessidade de comprovar renda para que se possa atrelar isso à concessão de um crédito, nós já deixamos aí de fora, então, mais da metade da população. Nós utilizamos a experiência, por exemplo, da Cemex e Banco ICICI, onde eles fazem, Cemex é México e ICICI é na Índia, onde utilizam essa sistemática de chegar numa comunidade onde não tem histórico de crédito, onde não tem comprovação de renda, e saber identificar quais são as pessoas daquela comunidade que estão aptas a receber um crédito. E isso envolve algumas questões, envolve entender que aquilo não é um processo assistencialista, que realmente é um crédito, é um valor que precisa retornar, e exige um pouco de entendimento o que é uma programação financeira. A família saber, olha, o que eu posso me comprometer que eu consiga cumprir dentro do que eu me predispus. Então, isso é feito na FTB, no mínimo com histórico de 6 meses de pagamento da contribuição associativa em dia. Então, o prazo mínimo para receber crédito são 6 meses. Ok. A segunda pergunta é a seguinte: eu sou professora de 2 instituições de ensino superior e a gente desenvolve ações sociais, né? A gente desenvolve projetos de extensão com as comunidades, junto com os alunos. E de que forma a gente poderia levar esse projeto para essas comunidades? Assim, qual seria, no caso, o papel nosso, no caso associado, para poder fazer isso chegar? Quais são os trâmites para isso acontecer? Bom, basicamente eu acho que esse é um processo de educação, é um processo de ensinar o que a comunidade precisa com relação à educação financeira e também mostrar quais são as alternativas que existem para se ter acesso à habitação. Esse programa da FTB, obviamente, não é o único. Um diferencial desse programa é que dá acesso a uma população que não tem outra alternativa, mas precisamos sempre mostrar o leque de opções para que cada família se enquadre naquele programa que melhor atende às suas características. Okay. Obrigado. José Carlos Amado de Mimoso do Sul. Eu gostaria de perguntar o seguinte: eu sou associado há quase 2 anos. Por acaso eu deixei uma prestação atrasar. Se eu pagar as próximas 12, eu volto a ter o direito à carta em 2 anos e meio, era o prazo que eu tinha direito de receber a carta? Bom, assim, todo histórico que você tem junto à FTB, ele é utilizado no critério de definição de quem vai ser contemplado, a ordem de contemplações, ok? Então, existe hoje na FTB alguns
alguns fatores que são utilizados para analisar qual é o próximo associado contemplado. É uma lista, um ranking. E nesse ranking nós consideramos quanto o associado já contribuiu com a organização financeiramente, quanto que ele vai contribuir depois de contemplado, há quanto tempo ele já participa da organização e a pontuação que o associado tem, quais são as ações voluntárias onde foram gerados pontos. Tudo isso é utilizado, cada um desses fatores tem um peso e isso determina o ranking. Ok? O associado que, por algum motivo, deixa de participar da organização por algum tempo, quando ele retorna, ele precisa ter esses 6 meses dessa pré-qualificação de novo. Mas todo o histórico antigo que ele tinha, ele é resgatado e é utilizado junto. Perfeito? O prazo de contemplação ele depende desses fatores e isso vai te posicionar no ranking e você vai enxergando a sua evolução dentro do ranking. Ok? Obrigado. Meu nome é Eduardo e eu tenho 2 anos de contemplação. E eu gostaria de saber, eu já fiz a pergunta, mas eu acho que a minha pergunta é interessante e as pessoas gostariam de saber também. Hoje eu tenho a necessidade de aumentar o meu crédito, né? E eu pago R$150 por mês. Eu posso aumentar esse crédito mesmo faltando só 6 meses para os 30 meses de contribuição? Assim, existem várias... Você pode alterar o valor do crédito requerido, tá certo? No momento que você quiser. Você precisa comprovar a sua capacidade dentro desse novo valor. E isso vai te exigir esses 6 meses, como básico, como regra geral da organização. Por quê? O associado, citando o exemplo, o associado ele vem contribuindo dentro de um valor de R$50, ele tem comprovado essa capacidade. Então, ele não precisa fazer nenhuma comprovação de renda, porque essa sequência de pagamentos mostra que ele tem renda suficiente para cumprir com esse valor. Se muda para 100, para 150, existe uma nova realidade que precisa ser comprovada. Ok? A sua posição de contemplação, ela depende desses fatores. Quanto que você contribuiu, quanto você contribui depois, o mérito, a pontuação que você gerou, trabalhos voluntários que foram feitos. Tá? Isso é muito complexo quando nós avaliamos, nós pensamos, olha, são vários números, qual é o resultado disso? Então, no site da FTB existe uma calculadora, e essa calculadora ela justamente permite que você faça simulações. Então, você enxerga exatamente a sua posição no ranking, e quando você trabalha com simulações, você altera os valores, você define a sua nova requisição de crédito para mais ou para menos, e toda essa mudança que você faz, a calculadora mostra qual é a sua posição efetuada aquela alteração. Você pode fazer vários testes e não processar aquilo. Quando você processa, o sistema reconhece aquela nova realidade que você solicitou. Ok? Eu já tinha feito uma pergunta, mas faltou uma. Eu também sou professora e não havia me apresentado. Meu nome é Edileia. A situação que me interessa seria o seguinte: eu já tenho um imóvel comprado com uma construtora e estou pagando a essa construtora até até eles entregarem a obra. Eu posso utilizar a carta de crédito se eu tiver como ser contemplada. Quando essa obra for entregue, eu posso utilizar essa carta de crédito para fazer o pagamento nessa construtora? Sim, a carta de crédito ela pode ser utilizada para a compra do imóvel novo, usado, pode ser utilizada para construção. Por exemplo, você tem um terreno e quer construir nesse terreno, pode ser utilizado também para pagar a construção do imóvel na construtora. E aí existem algumas, dependendo da construtora, existem algumas variáveis. Quando a construtora tem seguro de conclusão de obra, as maiores construtoras têm, o pagamento pode ser feito todo no momento da compra do imóvel, mesmo que o imóvel não esteja pronto.
Quando a construtora é menor e não tem o seguro de conclusão de obra, esse pagamento ele tem que ser feito conforme a evolução da obra. E 30% fica para o habite-se. Então, são algumas variáveis que dependem um pouco de qual é a construtora. No seu caso, eu entendo que seria uma parcela para a entrega do imóvel. E, nesse caso, perfeito, porque paga o imóvel, já sai a escritura e já tem as chaves. Então, não existe nem a exigência do seguro de conclusão de obra. Meu nome é Gladys Stone, de Vila Velha. Sou convidado do Adalto Cachoeiro, não sou associado, mas gostaria de tirar uma dúvida. Pretendo me associar, mas gostaria de tirar uma dúvida. Um exemplo, se caso eu tivesse uma carta de crédito de R$170 mil hoje, um imóvel de R$170 mil, até finalizar a contemplação ou vencer o prazo para mim ser contemplado, esse imóvel já não desvalorizou? Como ficaria? Bom, normalmente os imóveis eles se valorizam, né, por um aspecto interessante, que é o esgotamento das áreas urbanas, né? As cidades elas crescem e as áreas elas se tornam mais caras. Então esse é um movimento que normalmente ocorre. Claro que um imóvel rural, por exemplo, ele pode não ter esse efeito. Mas, de qualquer forma, o principal valor no imóvel rural seria a terra e não a construção. Então, mesmo assim, eu não visualizo a possibilidade de desvalorização do imóvel. De qualquer forma, o que acontece no saque é a possibilidade de comprar o imóvel e pagar aquele imóvel sem juros. O valor efetivo do imóvel. Então, não vejo assim muito risco para a família em termos de patrimônio essa desvalorização que poderia acontecer. Talvez um caso específico, mas aí eu teria que analisar. É isso que eu precisava entender, porque... Então, deixa eu entender a sua dúvida. Né? A sua intenção seria comprar imóvel em cidade ou em campo? Cidade. Cidade. É muito difícil. É muito difícil em cidade ocorrer a desvalorização. Poderia acontecer por uma questão de alguma política que mudou o zoneamento, mudou alguma questão de uso de uma determinada área, mas mesmo assim a tendência sempre é a valorização e não o contrário. Tudo bem. Imóveis eles são considerados como um bom investimento, como patrimônio, como preservação de patrimônio, né? É uma das formas mais seguras nesse sentido. É exatamente o contrário de quando a gente compra um carro. Né? O carro, cada ano, ele fica mais velho e ele vale menos. Quando for vender, ele serve para comprar metade de um novo. E, no caso de imóvel, normalmente não acontece. O imóvel só valoriza. Obrigado. Boa noite, meu nome é Diógenes, sou associado já há 2 anos e 6 meses, sendo um prazer conhecer o doutor. Eu queria saber o seguinte, eu pago uma carta de crédito de 100 mil e, por um acaso, na minha contemplação, eu me agraciar de um imóvel, porventura, que seja mais caro um pouco, a FTB poderia estar me trazendo essa facilidade de me proporcionar o restante do valor daquele bem e assim fazer um financiamento dentro do valor da casa que eu gostaria de ter? A FTB, quando faz a contemplação, então é definido ali o valor da carta de crédito, é o valor do crédito que o associado pode utilizar. A FTB disponibiliza 15% a mais do valor da carta para os custos de documentação. Porque, normalmente, quando a gente pensa em comprar imóvel, a gente pensa que a gente vai gastar o valor do imóvel. Na realidade, a gente gasta mais. A gente tem que pagar a escritura, tem que pagar a ITBI, tem que pagar a documentação, avaliação do imóvel, uma série de custos. Isso, nos imóveis mais caros, dá menos do que os 15%. Mas nos imóveis mais baratos pode até passar. Então, a FTB disponibiliza esse crédito adicional
que é dividido, é diluído dentro do financiamento, no mesmo prazo, mas é limitado a 15% e para a documentação. Ok. Okay? Obrigado. Bom, eu vou deixar com o Barreto. Quem quiser perguntar pode vir já para frente. Mas eu vou deixar com o Barreto 2 documentos que quem quiser depois se aprofundar um pouco mais pode fazer consulta e nós podemos até mandar uma quantidade maior. Um deles é relatório de sustentabilidade. Ele é um documento elaborado dentro de um padrão internacional, GRI, que analisa a sustentabilidade, tanto econômica quanto ambiental e social. Esse documento ele tem um item muito interessante, que é o planejamento estratégico da organização, que mostra as ações da organização conforme a sua evolução. E isso faz um planejamento até 2023. Ele mostra também uma série de ações já desenvolvidas, como é a governança, etc. Né? E esse outro documento, parecer técnico de viabilidade econômica financeira, é um documento mais técnico financeiro, que avalia toda a operação do SAC, a sustentabilidade financeira, especificamente financeira da organização. Alguns desses nós temos algumas cópias a mais, e quem quiser se aprofundar sobre como funciona o modelo da FTB, esse é um caminho. Nós temos alguns treinamentos também que tratam assim a respeito dessa experiência, das bases, dos modelos que foram utilizados dentro da FTB, e vocês também são convidados sempre a participarem. Boa noite, eu sou o pastor Tiago Roque, e a minha pergunta já a fiz ao presidente, mas vou fazer porque algumas pessoas não sabem. Por exemplo, idade. Se eu tenho 60 anos, 70, não tem um teto, limite para eu adquirir o crédito? Eu vou pagar, vou ter que colocar alguém, vou ter que colocar o nome do meu filho? Gostaria que o senhor respondesse essa pergunta para algumas pessoas que têm essa dúvida. Muito bom, pastor. Formulei bem? Sim, perfeito. Obrigado. Acho que está bem claro. Quando nós desenhamos o modelo do SAC, esse era um questionamento. Olha, existe uma idade limite, porque o cidadão vai financiar durante um determinado período, e isso geraria um limite de idade. E nós sempre questionamos essa tese, porque nós entendemos que quem mais tem direito deixa de ter direito. Isso não faz sentido. Quem já contribuiu uma vida inteira pela sociedade e durante todo esse período não conseguiu o seu principal direito, a sua principal necessidade, a principal segurança, que é a casa própria. E aí chega e diz, olha, você já não tem mais direito por causa da idade, isso é um contrassenso. Analisando essa tese, nós percebemos que isso existe não por causa dos financiamentos, mas por causa das seguradoras. A seguradora não quer fazer o seguro e o banco exige seguro, porque o banco não quer o imóvel, ele quer o dinheiro, ele quer que alguém dê a garantia. E aí então surgiu esse costume de dizer, olha, a partir de uma certa idade não pode mais financiar o imóvel. Então na FTB não existe essa regra. Nós realmente reconhecemos os mais idosos como pessoas que têm mais direito por já terem contribuído, e existem outras alternativas que são utilizadas para que a família não fique sem a segurança necessária. Então nós indicamos, quando necessário, uma cessão de direitos para algum parente, algum herdeiro direto, mas quem recebe o imóvel e quem tem o direito de morar no imóvel é justamente o associado, independente da idade. Eu tenho algumas perguntas. Fui fazendo aqui durante o... Eu percebi que não precisa de ter questão de SPC, Serasa, porque a própria pessoa, durante esses 6 primeiros meses, ele se enquadra, né? Então,
isso não importa para vocês, porque nesses 6 primeiros meses há enquadramento. Uma pergunta é, esse valor que é depositado mensalmente, ele pode ser utilizado para quê? A FTB, ela pode botar em bolsa de valores, ou só pode investir nas cartas de créditos? Ela pode gerar renda com esse dinheiro ou não? Sim, o que acontece é assim, o recurso que é captado pela FTB, independente da origem desse recurso. Ele pode ser contribuições associativas, pode ser doação de empresas. Todo o recurso captado pela FTB, parte é utilizado no próprio custeio da organização. E todo o excedente ele vai para esse fundo que gera as cartas de crédito. Nós chamamos de fundo imobiliário, os recursos que geram as cartas de crédito. Existe um período, desde que o recurso está disponível e até o momento que o recurso é utilizado para a compra do imóvel. Durante esse período, esse recurso fica aplicado. Aplicado. Isso. A organização tem liberdade para aplicar o recurso da forma que entender melhor. No entanto, nós só fazemos aplicação em CDB, porque entendemos que tem que ser extremamente conservador. Nós não otimizamos o ganho e sim a segurança. Então, a aplicação sempre é CDB. Existe um cálculo de parcela de abandono do negócio. A pessoa entrou, pegou a carta e abandonou. Existe esse cálculo? É alto, não é? Quando o associado já é contemplado, o imóvel fica com alienação fiduciária à FTB, até que seja feita a quitação. Por quê? O recurso daquele imóvel ele é dos associados, é o fundo rotativo, aquele recurso precisa voltar, ele gera novas contemplações. Agora, existe uma taxa de abandono quando o associado entra antes de ser contemplado. E aí é um dado interessante. Nós temos uma análise que ela verifica o abandono entre o primeiro e segundo mês de participação, entre o segundo e terceiro, entre o terceiro e quarto, e assim sucessivamente. E nós percebemos que há uma queda brusca, conforme o número de meses que o associado participa da organização. E isso mostra a capacidade da organização de transmitir o conhecimento para o associado, de transmitir os seus fundamentos durante, principalmente, os 6 primeiros meses, onde, depois do 6º mês, essa taxa é muito baixa. Ok. Mais uma pergunta, é o seguinte. Quando a pessoa entra, ela já tem uma previsão da contemplação dela na organização? Ela tem assim, entrei agora, vou pagar a parcela tal, eu vou ser contemplado daqui a 2 anos e meio, se eu pagar só a parcela, não ser pontuado, eu vou receber nessa data? Existem alguns cálculos que a organização faz que ela mostra uma projeção. Então, ela dá um cenário de acordo com o histórico anterior, as contemplações que já ocorreram, o planejamento da organização para os anos seguintes. O problema é que essa previsão, esses cenários que são desenhados, algumas vezes eles são confundidos com promessa de prazo. E promessa de prazo começa a confundir com lei de consumo, Código de Defesa do Consumidor, e começa a distorcer todo o processo da organização. Então, nós recentemente deixamos de fazer essas programações justamente para evitar essa confusão. Hoje existe muito claramente dentro da organização o ranking de contemplação. Então, o associado, desde que ele começa a participar da organização, ele tem o seu posicionamento no ranking. E na calculadora ele consegue fazer simulações avaliando assim, olha, nesse mesmo cenário que eu tenho, quando eu chegar no 10º mês, em que posição que eu estou? Quando eu chegar no 20º mês, que posição eu estou? Então ele consegue desenhar o seu cenário. Mas a organização não apresenta isso, a não ser pela calculadora, que é operada pelo próprio associado. A ordem é nacional ou ela tem alguma divisão regional? Não, é nacional. É um ranking só nacional. Um ranking. Para mim, estou contemplado com as perguntas. Boa noite. Meu nome é Francisco Luiz de Freitas, sou líder comunitário do bairro de Andorinhas e ouvi falar da FTB, sou convidado, sou Luiz Henrique,
E gostaria, assim, de ouvir do presidente, porque a gente quer levar isso para o nosso bairro. Quais as considerações que a gente tem que fazer, os cuidados que tem que ter com as pessoas, se existe algum treinamento, assim, pra gente, porque nós estamos lidando com pessoas, né? Então, a minha preocupação é essa, quero levar para o bairro, porque vejo que é um grande benefício. Outra coisa interessante que eu vejo também, porque o sistema financeiro de habitação, ele faz as habitações lá em determinados lugares. E eu vejo que a FTB dá condições para a pessoa contemplar o seu imóvel dentro de qualquer localidade. Então, eu gostaria de saber alguma coisa sobre isso. Perfeito. Eu acho que o melhor caminho é selecionar uma pessoa da comunidade que possa fazer alguns treinamentos dentro da FTB. Participar de alguns eventos, conhecer um pouco mais a realidade, interagir com as lideranças da FTB e interagir com os associados. Então, uma pessoa da comunidade que seja selecionada para conhecer a fundo e levar essa experiência para a comunidade. Depois, nós podemos convidar uma dessas lideranças para que vá na comunidade fazer apresentações, tirar dúvidas, né? E sempre eu acho que funciona muito bem quando se compara o sistema do SAC com outros modelos que existem, mostrando as vantagens e desvantagens em cada uma das comparações. Então, isso traz para a realidade de cada um e consegue enxergar muito bem quais são as alternativas que existem e quais são os pontos fortes de cada uma das propostas. Foi falado muito aí sobre ranking e pontuações e tal. E, assim, se hoje uma pessoa entra na FTP e começa a contribuir, e é claro que é meio que impossível a gente não dizer sobre essa campanha, não, sobre essa associação para as pessoas, né? Assim que você começa a contribuir, você quer falar para Deus e o mundo. Mas, se hoje a pessoa entra e ela não indica para ninguém, qual é o prazo, a média? Vamos dar um exemplo. A média, é 2 anos e meio? É 2 anos? É 3 anos? É 4 anos? De contribuição que ela consegue essa carta de crédito? Bom, como eu falei antes, existem os fatores, os fatores que determinam o peso de cada associado. Então, um dos itens um desses fatores é o fator social. O fator social, ele posiciona melhor famílias que têm uma condição financeira menor, que requerem um crédito menor. Então, esse é um item muito importante, é um item que tem um peso muito grande dentro dessa definição. Eu acho que uma forma bem interessante é utilizar o histórico dos associados já contemplados e mostrando o que aconteceu em cada um dos casos. E aí nós temos associados que foram contemplados em 6 meses e, no outro extremo, acho que temos alguns associados com 31, 32 meses. Então, existem muitos exemplos e cada um vai se identificar com um desses exemplos. Ok? Boa noite. Meu nome é Luiz Henrique e eu sou associado da FTB já há 2 anos e 4 meses aproximadamente. E já participei de grandes eventos em São Paulo, por exemplo, né? Conheci o presidente lá. É o seguinte, eu perdi um pouco, o presidente da nossa comunidade esteve aqui falando agora há pouco, e nós tentamos levar o projeto para lá e tudo. E a minha dúvida é o seguinte, antes a gente tinha um argumento, né? Assim, eu chegava para o futuro associado e eu tinha um tempo que eu falava para ele, né? Era um tempo fechado, olha, você começa a pagar e de acordo com o seu trabalho, de acordo com o seu desenvolvimento, crescendo e tal, você pode ser contemplado de 6 meses a 30 meses. Esse era, já passava para ele um assunto fechado, né? Então, eu confesso que hoje eu perdi um pouco o jeito de argumentar, porque o associado, ele entra lá, ele não vai entender logo de entrada a questão do ranking, né? Então, eu preciso de aprender isso aí, porque agora eu não posso chegar para o novo associado, suposto associado,
E eu não tenho uma coisa fechada mais para... Ele pode pensar assim, bom, 30 meses, então... E se eu tiver com 40 meses e eu não atingir o... Né? Porque a questão que o colega falou aqui é o seguinte, ele vai pagando, aí ele não coloca ninguém. Quer dizer, logo aí não tem mérito. Não tem o mérito por colocar pessoas, né? Então aqui o mérito, pontuação, e etc. Então a dúvida é o seguinte, qual é o argumento hoje, né, que eu vou usar taxativamente para aquela pessoa que eu estou querendo associar? É isso aí a minha dúvida. Eu entendo que as pessoas estão acostumadas a comprar produtos. Nós estamos habituados a isso, né? Então, existe essa facilidade no entendimento quando a gente apresenta como um produto. O que nós precisamos começar a aprender agora é como divulgar, como mostrar o programa como um programa social, como uma associação, onde nós dizemos assim, olha, o resultado coletivo vai auxiliar coletivamente no resultado de todos, da organização. Vai auxiliar cada um, individualmente, cada um vai ser beneficiado pelo resultado coletivo. Então, isso exige um pouco de reflexão, nós estamos aprendendo, todos estamos aprendendo com isso, como fazer essa apresentação, essa linguagem, e fugindo um pouco daquele vício de apresentar como um produto, que realmente é muito mais fácil. Então, estamos aprendendo juntos. O ranking, mas eu gostaria que o senhor deixasse de uma forma mais clara sobre esse fator, ranking. Se realmente existe um limite de pontuação para que o associado possa realmente saber que naquele nível de pontuação ele vai receber a carta de crédito. Queria que o senhor fosse mais claro nisso. Na pontuação existe, porque a pontuação ela está diretamente relacionada ao desempenho da organização. Então, na pontuação, nós temos todo um estudo que existe o equilíbrio em 800 pontos. Já ocorreram contemplações de 400 e poucos pontos, pode acontecer, já ocorreram algumas acima de 1.000. Isso existe uma flutuação, mas existe esse equilíbrio aí em torno de 800 pontos. Hoje, os primeiros lugares do ranking, eles estão justamente ali, 700 e poucos, né? Os primeiros de pontuação. Então, esse é o ponto de equilíbrio na pontuação. Okay. E é interessante porque permite que o associado também faça faça a sua análise de qual trabalho a ser desenvolvido para chegar nesse ponto, nesse nível de pontuação. E esse realmente é um ponto de contemplação. Agora ficou claro. Obrigado. Boa noite, senhor presidente. Eu me chamo Maria Antônia. Eu estou com uma dúvida em relação ao ranking. Acho que isso aí todos nós estamos com essa dúvida, né? Se o associado, ele paga todo mês certinho, não tem nenhum mês de atraso, não há possibilidade de ser contemplado até 2 anos e meio, mesmo aquela pessoa que ele apresentou a cooperativa não se interessar? Existe a possibilidade, sim. Essa é a minha dúvida. Depende muito, quando nós tiramos a questão de pontuação, tiramos esse fator, que é o trabalho voluntário, e consideramos somente o pagamento da contribuição associativa. Aí o segundo fator, que vai pesar muito, é o fator social. Qual é o valor do crédito requerido? Tá certo? Aí depende desse valor do crédito. Por exemplo, se nós pegarmos o histórico de associados que não se utilizaram de pontuação, apenas o histórico da contribuição associativa, em crédito de 35, 40 mil reais, eles são contemplados aí em 25 meses. Hoje tem ocorrido as contemplações em 25 meses. O valor de 50 mil já vai para 28. De 100? De 100, eu acho que uns 32, 34. Mas isso eu estou pegando pelo histórico. E desconsiderando totalmente o histórico de trabalho desenvolvido. Obrigado. Na fala... Existem outros fatores que pesam,
que é a contribuição futura, o histórico do associado durante esse período. Então, mas o principal fator, depois do mérito, é o fator social, que é esse que eu utilizei no exemplo. Meu nome é Anelita, eu gostaria de saber a parte do treinamento que foi falado, fiquei muito interessada, e agora mesmo, para a gente se associar, se tem alguma pessoa já preparada para aqui, ou dia, hora marcada para esse treinamento, que a gente possa estar se associando? Então, eu sugeri que o treinamento fosse por alguém indicado pela comunidade, porque os treinamentos eles exigem deslocamento. Os principais treinamentos, os que tratam assim mais a fundo a respeito de uma análise da organização, eles são feitos em São Paulo, e algumas vezes temos também treinamentos fora, mas é muito difícil esperar que ocorra um treinamento aqui para que conheça bem a organização. Agora, o treinamento ele não é necessário para que o associado participe da organização. O treinamento é justamente para um líder comunitário, alguém que queira entender mais a fundo, para que faça a orientação das pessoas que estão ligadas a ele, faça a orientação da comunidade. Ok? Para efeitos de participação, não há necessidade de fazer esses treinamentos. Eu gostaria, senhor presidente, de estar deixando uma palavra aqui, já finalizando a nossa mesa redonda, que quando eu estive aqui no ano passado, em novembro, eu vi muitos associados felizes, sabe? Porque eu fui convidada para vir aqui pelo senhor Barreto, ano passado, para dar uma palestra do SAC, mas um treinamento, né, para formação de líderes. E nós estamos aqui hoje a convite do pastor Roque, que promoveu esse encontro nosso aqui. Eu vejo aqui alguns associados, e eu gostaria de estar relembrando a esses associados, né, aquele encontro, foi 24 de novembro, eu acho. Foi um encontro muito bom, tivemos muitas pessoas, e eu vi os olhos de vocês brilharem naquele dia, né? Naquela empolgação de estar juntos, de estar desenvolvendo um trabalho, formamos um sistema de líderes aqui. E eu gostaria de convidar vocês, né, que vocês retomassem essa posição, né? Vamos nos posicionar novamente pela nossa organização, vamos nos mobilizar. Hoje estou vendo outros associados que eu não conhecia aqui, vamos estar juntos, porque os associados existem, mas não se conhecem. Então, esse encontro, né, aqui, a oportunidade de vocês estarem se conhecendo, de estar voltando, né, eu percebi a vontade de muitas pessoas aqui de ter maiores conhecimentos, melhores conhecimentos da nossa organização, de como dar palestra, treinamento. Vocês estão aptos para isso, eu tenho certeza. Tem o Claudecir, que é palestrante, não é isso, Claudecir? Tem o Roberto também, Claudecir, correto? O Roberto também, que é palestrante. Então, nós temos o pastor Roque, várias pessoas aqui. O que está faltando, então? Né? Essa mesa redonda, né, que não foi muito redonda, né, foi um pouquinho, foi menos redonda do que as outras, mas esse bate-papo, esse entrosamento foi muito importante. Nós estamos vendo aqui pessoas com muito interesse, vamos voltar a isso. Então, fica o meu convite aqui a vocês, o meu apelo, para que retornem, vamos retornar. Né? Minha viagem aqui ano passado, eu saí daqui muito contente, feliz com vocês. Eu quero, né, vê-los novamente unidos, né, divulgando a nossa organização. Que o interesse da Casa Própria é muito grande, existem muitas famílias que precisam conhecer esse projeto. E nós conhecemos e precisamos passar isso à frente. Então, eu queria deixar essa palavra. Agradecer, vou passar a palavra ao Barreto, e logo após, o Carlos, o presidente da FB, vai fazer a fala final e nós encerraremos a nossa audiência. Bem, senhores, gostaríamos apenas de fazer aqui um adendo. Nós temos aqui, assistindo esse evento, alguns líderes comunitários. E como o presidente falou, que é importante que os líderes comunitários, que já sabem
esse importante papel, né, da FTB, possam orientar as suas comunidades. E nós fazemos aqui, deixamos à vontade para todos aqueles que são líderes de comunidade, que quiserem essas informações nas suas comunidades, que possam entrar em contato conosco, pedindo uma palestra, pedindo informações para que a sua comunidade possa ser informada desse projeto. E, então, vocês podem, assim que terminar, nos procurar. Muito obrigado. Passo a palavra agora para o senhor Carlos Rutermond para fazer o encerramento do nosso evento. Logo após o encerramento, vai ser feita uma entrega aqui a pedido da entidade. Então, peço a todos que aguardem, mas nós passamos a palavra para encerramento da audiência pública ao senhor Carlos. Bom, esse trabalho de esclarecimento, de apresentação da experiência da FTB, principalmente para lideranças que estão também atuando junto conosco nesse desafio de reduzir o déficit habitacional, eu faço sempre com muita satisfação. E percebo aqui o interesse de todos, e agradeço vocês estarem aqui, e principalmente nós temos que entender que a evolução de uma sociedade ela se dá por essa participação, por essa luta individual, onde cada um está buscando entendimento, buscando alternativas, estudando o que existe para que nós possamos desenvolver um modelo cada vez melhor, aperfeiçoando os modelos que já existem e sempre evoluindo, entregando soluções melhores para as nossas comunidades. Agradeço a presença de todos e faço o encerramento dessa audiência. Obrigado. Obrigado a todos. A audiência está encerrada.